Olá, mais uma manhã com vocês nesse quadro Café com Reflexão. E aquelas palavrinhas mesmo, né? Faça a inscrição de vocês, ative o sininho, deixe os likes, teça um comentário e compartilhe. Gostaria de ler para vocês, neste dia mesmo, que já é o meio da semana, primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1, 2. E depois eu quero ler outra referência também que encontra-se em Crônicas 12, para a gente fazer uma explanação deste assunto que eu quero trazer de suma importância como sendo o assunto da disciplina, né? Disciplina versus motivação. Então, o que eu preciso? Ser disciplinado ou motivacionado, né? E como falei para vocês, a disciplina ela está aí, e se você tem motivação, você vai. E quando falta motivação, pela disciplina você continua fazendo. O soldado ele não vai à guerra por motivação, ele vai por disciplina. E aqui a Bíblia ela está falando, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disto, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Dependendo da versão, está falando homens levianos, né? E ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. E aí a gente vai lá para Crônicas mesmo, né? Primeiro Crônicas, no capítulo 12, no versículo 8, que diz assim, dos gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto. Valentes, homens de guerra para peleja, armados com escudo e lança, e o seu rosto, ou seus rostos, eram como rostos de leões, e ligeiros como a corça sobre os montes. Mais uma vez aqui, Davi, a Bíblia no Velho Testamento é cheio de figuras de linguagem, de alegoria, de comparações, né, de analogias também. Mas o contexto aqui é interessante porque Davi ele se propõe como sendo de fato um servo de Saul e é um general, ele mata um gigante, ele vai morar na casa do próprio rei, mas o próprio rei sente ciúme, tem inveja dele pelo seu crescimento, pela sua capacidade de fazer acontecer mesmo. Principalmente quando ele volta de uma batalha, vai voltando das batalhas, as mulheres começam a cantar, né? Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares, e tudo isso foi enchendo o coração do rei de ódio, de invejas, de ciúmes, não é? E aqui ele começa a perseguir Davi. E quando ele persegue Davi, ele vai perseguindo Davi e Deus vai criando circunstâncias para que Davi pudesse tirar-lhe a vida. E ele vai poupando a vida do rei, porque ele compreendia que, sobretudo, aquele rei era ungido do Senhor e não competia a ele tirar a vida daquele rei. E ele deixa o rei viver e ele vai fugindo. Ele foge. E este episódio que me traz esta proposta para transmitir a vocês nesta manhã é justamente esta capacidade de perceber pela disciplina. E dentro da disciplina aqui também o conceito do exército mais improvável do mundo, que a gente vai encontrar dentro desta passagem lida aqui de Crônicas, né? Primeiro Crônicas 12, 8 e depois de Samuel 22 mesmo, porque Davi ele está fugindo, e quando ele está fugindo a Bíblia diz que ele vai passando, e quando ele vai passando, ele vai encontrando aqueles homens que são homens endividados, descontentes, levianos. Uma outra proposta, quando a gente faz uma exegese mais profunda deste texto, homens que eram filhos de meretrizes, homens que estavam desempregados, homens que não tinham nenhum tipo de disciplina, não tinha nenhuma proposta que pudesse fazê-los pessoas melhores. E Davi vai passando, e já com a fuga mesmo, de Saul e do seu exército, ele vai pegando estes homens. Então não tem ninguém interessante aqui do ponto de vista de que pudesse pensar na possibilidade de levantar um grande exército,
ou um exército poderoso com estes homens, mas Davi vai pegando estes homens e vai levando e leva eles para uma caverna, e esta caverna chama-se Caverna de Adulão. Não quero trabalhar bastante o contexto da caverna, nem falar sobre Adulão mesmo, mas somente do conceito de Davi fugindo, pegar estes 400 homens e de levá-los para esta caverna. Mas o mais interessante é que Davi pega estes homens que não tinham nenhum tipo de disciplina, não tinham nenhum aspecto moral viável, não tinha caráter, eram homens desprezíveis, eram homens sem caráter, levianos, descontentes, filhos de prostituta, homens que não eram taxados pela sociedade e que viviam à margem da sociedade mesmo naquele contexto e que jamais serviria para fazer parte de um exército convencional mesmo, como era o próprio exército do rei Saul aqui. E quando ele pega estes 400 homens, a Bíblia posteriormente no livro de Crônicas está trazendo aqui a narrativa destes homens e falando que alguns homens dos Gaditas ou da tribo, né, de Gade, ou da região de Gade, eles desertam para Davi e quando chega ao lugar no deserto, o lugar forte no deserto, eles se tornam os valentes homens de guerra para pelejar armados com escudo e lanças. E eles tinham tanta estratégia, tanta capacidade para a guerra, que a Bíblia deixa de tratá-los como sendo homens desprezíveis, levianos, filhos de prostitutas, descontentes, desocupados, e começa a propô-los como sendo homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, com seus rostos como o rosto de leão. Então, intimidava estes 400 homens. Eles foram tão bem disciplinados por Davi aqui, a priori, dentro deste conceito da caverna de Adulão, a posteriori, mesmo no deserto, por onde Davi estava passando, levando estes 400 homens e trazendo toda a estrutura do que Davi tinha aprendido como um bom guerreiro, um bom matador de gigante, um bom general, um bom salmodiador, um bom adorador, não é? Vai impregnando esta cultura mesmo na mente e no coração destes homens, e posteriormente estes homens se tornam homens que são poderosos, valentes, que sabem fazer a peleja, sabem guerrear legitimamente, e tem esta estrutura de saber estar armado com escudo e lança. Então tem toda uma estratégia, tem toda uma disciplina para você saber usar o escudo e a lança, né? O escudo que você, montando um grupo de soldados com escudos, faz aqui uma carapaça, como uma carapaça mesmo de um casco de tartaruga, para impedir o ataque do inimigo com lanças e com flechas, e posteriormente com escudo, avançando individualmente, cada um podia defender-se da flecha com uma mão pelo escudo e arremeter as suas lanças contra o inimigo com a outra mão. E a característica fundamental disto é que estes homens, eles deixaram de ter esta cara de homens que não tinham a menor importância para a sociedade, né? Endividados, descontentes e passando por dificuldades, para se tornarem homens que tinham cara como cara de leão, ou cada soldado olhando para ele era como se estivesse olhando para o rosto de um leão mesmo. E a Bíblia diz que eles não só tinham esta estratégia do escudo e da lança também, mas eles eram muito rápidos. E aqui, pela comparação, pela analogia que o próprio escritor do livro de Crônicas tece, né? Eles eram ligeiros como a corça sobre os montes, né? A corça é um tipo de veado campeiro mesmo, campeiro não montês, e que no monte ele corre com muita rapidez, com muita velocidade mesmo, dificilmente ser vítima, ou vitimada mesmo, vitimizado, ou ser vítima de uma presa maior, porque tem uma velocidade muito grande. E nesse contexto, estes soldados, eles só não traziam em si a estratégia para pelejar, tornaram-se valentes, bem armados com escudo e lança, sabendo usar aqui mão esquerda e direita também, trazendo o conceito de equilíbrio, né? Como seus rostos também pareciam
rostos de leões, ou seja, a bravura e a garra com que eles lutavam estavam ali bem presente, e a sua velocidade, a sua ligeireza mesmo que a Bíblia está propondo, era como a da corça que corre sobre os montes. E com isto a gente vai perceber mais uma vez neste contexto a disciplina versus motivação. Estes homens, eles não tinham motivação nenhuma, porque eles já estavam relegados a nada, e aqui eles encontram um líder de valor. A disciplina era a pauta da vida de Davi mesmo, desde o pastorear do rebanho de seu pai, como para matar o gigante, posteriormente para fazer guerras como um general do próprio rei. E tudo isso que ele aprendera na prática, na lida diária, na experiência, no ardor, não é? Sem muitas motivações, mas no ardor do pastorear, no ardor da peleja no campo, no ardor de matar gigantes, no ardor da luta, no ardor de comandar exércitos, estes homens aprenderam com Davi e foram disciplinados por Davi, e estes homens então trouxeram em si a capacidade de serem lembrados mesmo, e quando lembrados mesmo, lembrados como homens que eram valentes, homens que eram guerreiros. E posteriormente a gente vai encontrar Davi separando seus 30 valentes. Boa parte destes valentes estão dentro destes 400 homens que Davi pegou para si, e que trouxe toda uma estrutura de disciplina para a guerra mesmo, e que trouxe toda a estrutura de proteção posteriormente para a vida de Davi e posteriormente para a própria vida da nação de Israel, não é? Contra os filisteus e assim por diante. Anteriormente contra o próprio exército de Saul, e posteriormente contra os filisteus, e posteriormente estes 400 valentes aqui se tornam aqueles principais valentes do exército de Davi. E quando Davi se torna rei por completo mesmo, tanto nas duas tribos, não é, de Judá e de Levi, quanto nas outras 10 tribos, então nas 12 tribos de Israel, ele está reinando sobre todo Israel, e estes homens continuam dentro desta mesma disciplina. Nos fins dos dias de Davi, é arrolado aqui os 30 valentes de Davi, e a gente vai encontrar como valentes homens que no passado não tinham serventia, não tinham capacidade, não tinham estrutura para nada, mas pela disciplina imposta por um homem de valor, de grande visão, não é? De grande estratégia mesmo, vinda do próprio Deus, vinda da própria experiência no campo de batalha, no próprio campo pastoreando o rebanho, pôde levantar este poderoso exército que sempre trouxe vitórias para Davi. Com isto, quero deixar para vocês este conceito, mais uma vez, de disciplina versus motivação. A gente vai ver aqui a disciplina, não é? Porque a motivação deste povo para antes era para o mal, posteriormente se torna um grande exército que luta todas as lutas de Davi mesmo, e fica sendo também o exército mais improvável do mundo, porque homens que não tinham valor tornaram-se valorosos, e com isto quero desafiá-los a terem esta postura também de valentia, de rigidez, não é? De disciplina, de postura. Como eu falei anteriormente em Timóteo, né? Na capacidade do atleta, do soldado e do lavrador, não é? E a gente vai perceber que esses homens foram moldados dentro desta estrutura geral também para serem valentes e para trazer vitórias para o rei e para a nação de Israel posteriormente. Com isso, mais uma vez, beijo no coração, beijo na alma, fiquem na paz, Deus vos abençoe.